Bom, vamos lá então, pessoal. Então, dando continuidade às nossas aulas, a gente vai trabalhar nessa aula a questãozinha voltada à quantidade de matéria. Ou seja, nós vamos trabalhar as massas dos átomos, das moléculas e, consequentemente, nas próximas aulas, a gente vai utilizar essas massas atômicas e moleculares para nós estudarmos o mol, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai basicamente trabalhar o que é a massa atômica e o que é a massa molecular, tudo bem? Como vamos calcular a massa de uma molécula, como descobrimos a massa de um átomo, é isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, só para a gente fazer uma introduçãozinha, uma coisa muito óbvia, né? Nós sabemos que a matéria ela é formada por átomos. Então toda matéria ela é formada por átomos. Sabemos que átomo é algo muito pequeno, né? Já que átomos é algo muito pequeno, se nós, por exemplo, pegássemos uma folha, que é uma matéria de um tamanho bem reduzido, se nós fôssemos determinar a massa dessa folha em relação à quantidade de átomos presente nessa folha, obviamente que o valor seria muito grande, né? Nós sabemos que existem várias unidades de massa, quilograma, grama, miligramas. E se nós fôssemos usarmos, por exemplo, a massa de um átomo relacionada na unidade miligramas ou gramas, nós iríamos ter uma massa muito reduzida. Como o átomo é algo muito pequeno, a massa dele é muito pequena. Então nós iríamos trabalhar com valores muito baixos nessas unidades de miligrama e grama para a massa dos átomos. E consequentemente, numa folha, por exemplo, que eu tenho uma quantidade gigantesca de átomos, nós iríamos ter uma dificuldade muito grande para relacionar a massa dessa folha com a quantidade de átomos presentes nessa folha, por exemplo. Tá? Já que o peso de um átomo em miligramas ou gramas seria um valor muito pequeno, nós iríamos trabalhar com casas decimais que iria dificultar os nossos cálculos. Tudo bem? Na próxima aula, quando a gente trabalhar o conceito de mol, a gente vai transformar a massa de um átomo, só para a gente ter uma noção, a gente vai transformar a massa de um átomo e trazer ela para essas unidades, miligramas, gramas, e aí a gente vai perceber que esses valores são muito pequenos. Tudo bem? Então o que os químicos resolveram fazer? Eles resolveram criar uma unidade de massa para facilitar os nossos cálculos, para ficar algo mais fácil para a gente manipular. Então os químicos eles criaram uma unidade de massa. Como que se cria uma unidade de massa? Então, por exemplo, vamos imaginar assim, tá? Todos nós sabemos que nós temos uma massa, né? E geralmente a gente utiliza essa massa em quilogramas. Quando a gente sobe numa balança, a gente utiliza essa massa em quilogramas. Nós poderíamos, de repente, definir uma unidade de massa para a nossa sala de aula. Como que nós íamos determinar essa unidade de massa para a nossa sala de aula? Nós iríamos pegar uma pessoa, a massa dessa pessoa em quilogramas, e a massa dessa pessoa em quilogramas a gente iria relacionar a uma unidade de massa da sala. Por exemplo, poderia pegar o meu peso, 72 quilos, e esse 72 quilos seria uma unidade de massa da sala, certo? E aí, nós iríamos pegar o peso de cada aluno em quilogramas, e com uma regrinha de 3 simples, nós iríamos trazer para essa unidade de massa da sala de aula. Então, qual que é o ponto principal? Para eu criar uma unidade de massa, eu tenho que ter um ponto de referência com um valor já determinado. E aí, com esse valor determinado, com regra de 3, eu vou fazendo esse parâmetro para a nova unidade de massa. Então, basicamente, foi isso que os químicos fizeram. Tá? Eles criaram uma unidade de massa, que eles chamaram de unidade de massa atômica, que recebe a simbologia U. Esse é o símbolo U. Então, quando eu falo que o oxigênio tem uma massa igual a 16,
Não significa que é 16 gramas, 16 quilogramas, é 16 U, ou seja, 16 unidades de massa atômica. Esse valor 16 está associado a essa unidade de massa atômica que os químicos criaram, tá? Depois a gente vai transformar essa unidade nas outras unidades que nós estamos mais acostumados, miligramas, gramas, quilogramas, tudo bem? Então esse U é o símbolo da unidade de massa atômica que os químicos criaram. E quem que eles pegaram de padrão? Eles pegaram um átomo de carbono de massa 12. Então o átomo de carbono de massa 12 foi o padrão para se criar essa unidade de massas atômicas. O que os químicos fizeram? Pegaram o carbono 12, né? Dividiram em 12 partes, e essa unidade de massa atômica, esse Uzinho, ele é referente a 1/12 da massa do carbono. Tudo bem? Então, ó, pegaram o carbono como padrão, tem massa 12, dividiram em 12 partes, cada parte significa uma unidade de massa atômica. E aí foram, através de dados experimentais, porque nós temos um equipamento chamado espectrômetro de massa, que determina a massa dos átomos. Então, com os valores de cada elemento químico determinado nesse espectrômetro de massa, os químicos foram fazendo uma regrinha de 3 e transportando, comparando com a massa do carbono 12. Tudo bem? Aí chegou à conclusão de que, por exemplo, o hidrogênio tem massa igual a 1. É porque o hidrogênio ele tem uma unidade de massa atômica comparada com as 12 unidades do átomo de carbono. Certo? O berílio, ó, tem uma massa atômica 9. Ou seja, ele tem 9 unidades de massa atômica comparadas com o átomo de carbono. E assim por diante. Tudo bem? O flúor 19, o sódio 23, certo? Então, esse valor 19 para o flúor é que o flúor, comparado com o carbono tem 12 unidades de massa atômica. O flúor, quando eu comparo com o carbono, vai ter 19 unidades de massa atômica. Então, através dos dados experimentais do espectrômetro de massa, chegou-se, fazendo uma comparação com o átomo de carbono 12, chegou nesses valores. Vocês observam na tabela que os valores estão quebrados. E a gente vai entender por que eu tenho esses valores quebrados aqui. 92,9 para o nióbio, 102,9 para o ródio. A gente vai descobrir posteriormente. Tudo bem? Então, lógico, para facilitar os nossos cálculos, a gente não usa, tá, esses números quebrados. A gente aproxima. Então, por exemplo, o flúor, a massa do flúor, só retornando, 18,99. A gente arredonda para 19. O sódio, 22,9. Nós arredondamos para 23, para facilitar o nosso cálculo. O cloro, tá? Por exemplo, que a massa dele é 35,5, quando um átomo tiver, tá, um número atômico com 0,5 não dá para a gente arredondar. Neste caso, a gente tem que usar a massa com esse valor quebrado, esse 0,5, tudo bem? Por que eu tenho então esses números quebrados? Tá? Então, por exemplo, o cloro, por que eu tenho esse número quebrado, 35,5? Nós sabemos, já estudamos, que na natureza existem os isótopos. O que são isótopos? São átomos com o mesmo número atômico, tá? E com diferentes números de massa. Se eu tenho vários isótopos, como que eu chego numa massa de um elemento químico? Por exemplo, o cloro, eu encontro na natureza 2 isótopos. 75% na natureza eu encontro cloro com massa 35. E 25% na natureza eu encontro um cloro com massa 37. Como que eu vou determinar então essa massa do cloro? Do elemento cloro? Eu vou fazer uma média ponderada, tá, desses átomos de cloro. Então a gente vai fazer uma continha simples, é o que os químicos fizeram. Então, por exemplo, pegaram para definir a massa atômica do cloro. São 2 isótopos de cloro. Então joga numa média ponderada. O cloro de massa 35, eu encontro 75% na natureza. Então eu faço 35 vezes a porcentagem, 75. Mais o segundo isótopo, a massa dele, 37, vezes a porcentagem dele, 25. Dividido por 100. Eu cheguei à média ponderada
35,5. Essa é a massa que vai na tabela periódica referente à massa atômica do cloro. Tudo bem? Por isso que na tabela periódica, só voltando naquela tabela, ó, tá? Eu tenho esses valores quebrados. Porque na natureza, como existem isótopos, elementos químicos iguais, né, mesmo elemento químico, com diferentes massas, para eu definir a massa atômica desse elemento, obrigatoriamente eu tenho que determinar a média ponderada desses isótopos. Tudo bem? É só jogar nessa formulinha aqui, ó. Porcentagem do elemento vezes a massa atômica dele, mais a porcentagem do segundo isótopo, vezes a porcentagem dele, tudo dividido por 100. Se tiver 3 isótopos, você acrescenta o terceiro isótopo aí. Massa vezes porcentagem, tudo dividido por 100. Tudo bem? Então, a gente define aqui e a gente termina essa aulinha de massa atômica. No próximo vídeo eu vou determinar a questãozinha da massa molecular.